dia! Boa tarde, boa noite. Este é o podcast Acontecendo do Sim Jardim Rebelde. Bom dia, boa tarde, boa noite também, pessoal. Muito fofas essas crianças sendo podcasters, não é mesmo? Esses pequenos que você ouviu aí são do Centro de Educação Infantil Jardim Remberg, que fica em São Paulo, na capital. Hoje nós vamos conversar com a professora Cláudia Regina dos Santos, que dá aulas para uma turminha com crianças de 0 a 4 anos. Ela usa tecnologia com eles e criou até uma imprensa jovenzinha, que ela vai explicar melhor aí na nossa conversa, tá? Também conversei com a Gislaine Munhoz, que é consultora do programa Escolas Criativas. Ela trabalhou na elaboração do documento O Uso da Tecnologia e da Linguagem Midiática na Educação Infantil, produzido pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Eu vou comentar um pouquinho assim sobre ele ao longo deste episódio. Se você chegou aqui agora e ainda não sabe muito bem do que se trata esse podcast, eu sou Juan Oliveira e nessa temporada do De 0 a 5 eu falo sobre a presença da tecnologia na educação infantil. Nos episódios anteriores, nós conversamos sobre os prós e contras desse uso e também da importância de trazer as crianças para mais perto da natureza. Agora é a vez de ouvir quem está usando, de um jeito saudável, claro, a tecnologia na educação infantil. Coloca aí os seus fones e vem comigo. A professora Cláudia Regina atua desde 1998 nessa mesma escola e ela conta que percebeu que quando as crianças chegavam para a aula, logo cedinho, muitas delas já vinham com o celular na mão. Com isso, ela entendeu que era preciso um trabalho mais objetivo e direcionado para esse uso de tecnologia. A gente usa de diversas maneiras em diversos momentos da rotina, né? A gente tem vários tipos de projetos dentro da escola, como horta, leitura, né? Trabalho com diversidade, com autonomia e identidade. Então, a gente usa dentro de todos esses projetos. No projeto Identidade e Autonomia, por exemplo, a gente usa os tablets, a câmera, o celular para eles fotografarem o amiguinho que eles mais gostam, qual é o brinquedo preferido, o espaço da escola que eles mais gostam, né? No projeto de leitura, o livro que eles mais gostam de ler. A gente também faz um projeto que chama Cipinha, onde uma vez por semana a gente faz uma vistoria pelo quintal da escola, procurando objetos ou alguma coisa que pode oferecer perigo às crianças e aos adultos, né? Eles usam o tablet para registrar quando vê uma lata de refrigerante ou de algum vidro, né? Às vezes fezes de animal. Então, assim, a gente usa tecnologia de diversas maneiras dentro do contexto dos projetos da escola. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e praticamente toda organização tem uma. Ela serve para prevenir acidentes ou doenças causadas no trabalho. Aí, no caso das crianças do CI Jardim Remberg, é só para prevenir acidentes mesmo. E essa vistoria é toda organizada, viu? Cada um desempenha um papel. É por imagem, né? Fotografia, fazem vídeos e sempre vai uma criança também com um bloquinho e um lápis, uma caneta, fazendo um registro, né? A gente ali também trabalha naquela questão das hipóteses de escrita. Ele vai registrando do jeito deles, ou com rabiscos, garatujas, desenhos, o que a gente vai encontrando. Eu imagino como ficam essas anotações e registros de acidentes. Mas tudo precisa ser conversado, hein? Lá no primeiro episódio, a Beatriz Abuchain, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, disse isso aqui. A escola tem um papel de incluir as crianças nesse universo digital. Principalmente crianças que talvez em casa não tenham acesso a essas tecnologias. Então, entender como que funciona um computador, como que funciona uma máquina fotográfica, que é até uma coisa do passado, porque agora a gente tem o celular, mas esses objetos tecnológicos, como que funciona uma touchscreen, tudo isso são pequenas aprendizagens para uma criança que está sendo incluída no universo digital. Então, isso é muito importante. E que esse uso seja feito a partir do que o professor está trabalhando com as crianças.
E as possibilidades de planejamento são infinitas. Ela disse outras coisas muito interessantes também, e se você ainda não ouviu esse episódio, é só voltar e procurar ele aqui no feed deste podcast. Mas como eu estava dizendo, tudo tem que ser conversado. Quando é que isso acontece lá na CI, professora Cláudia? Nos momentos de roda de conversa, que aqui a gente chama de assembleias infantis, né? Nos momentos de roda de conversa, onde a gente senta com eles, leva o equipamento, mostra, né? Passa de mão em mão, aí eles vão explorando, mexendo, né? Nesses momentos de roda de conversa que a gente mostra para eles se apropriarem, para depois a gente levar para o contexto dos projetos. A professora explica que esse contato não dura muito tempo, mas acontece. A câmera digital da escola, por exemplo, é passada de mão em mão para que as crianças conheçam, e a mesma coisa acontece com tablets e celulares. Mas assim, eles não ficam vendo videozinhos no YouTube, tá? Apesar disso ser quase uma ação instintiva para a maioria das crianças que usa celulares ou tablets. A gente precisa mostrar que as tecnologias têm uma outra funcionalidade que não só essa que é de ficar vendo o videozinho, vendo TikTok, né? Vendo todas essas questões que é o que a família mostra para a criança, né? Com o uso da tecnologia. Então, assim, desde 2015 eu venho devagarzinho tentando inserir, e em 2018 foi quando a gente conseguiu realmente fazer um projeto maior, mais efetivo, que foi de agência de notícia com as crianças, e de lá para cá a gente vem mantendo esse projeto, né, mostrando para as crianças outra funcionalidade da tecnologia, né, de usar de uma maneira mais crítica, né, mais com intenção, né, que não seja só ver o vídeo, assistir os desenhos. E olha, eu devo dizer que a agência Jovenzinha tem dado bons frutos, hein? Assim como o podcast que vocês ouviram lá no começo do episódio, a turminha também realiza coberturas completas de eventos dentro e fora da escola. Até mesmo na Fli Sampa, que é um festival de incentivo à leitura que acontece aqui em São Paulo, eles foram. No site eu vou deixar uma foto da turma fazendo uma entrevista. Reparem nos uniformes deles, que elegância. Eles também têm um canal lá no YouTube com algumas produções e eu vou colocar o link na descrição deste podcast lá no Porvir para vocês conferirem. No caso da imprensa Jovenzinha, as tarefas são divididas. O registro fotográfico fica por conta das crianças. Na hora de escrever, a gente senta com eles, né, em roda, fala, olha, a gente observou isso, a gente fez o registro, como é que a gente escreve? Eles vão dando as ideias do jeito deles, mas na hora de editar, de escrever, né, eu que faço. Eu já volto nessa conversa com a professora Cláudia para saber como é que ela lida com os colegas que são contra essa proposta. Eles devem existir, com certeza. Antes, eu vou trazer a Gislaine Munhoz aqui para nos dizer de que maneira as tecnologias digitais podem aparecer no dia a dia das crianças. Acho que elas devem ser inseridas com cautela, né, no contexto, vou falar do contexto da educação, né, da escola, e sempre enfatizando muito a questão da autoria das crianças, nunca como um aparato de controle, né, para que elas fiquem quietas, para que elas fiquem seguras, né, no sentido de não brincar com brincadeiras mais perigosas, né, e elas sempre devem ser inseridas tendo uma perspectiva de ampliar o universo infantil, né, de instigar, saciar as curiosidades, né, como uma ferramenta que instiga a exploração, a investigação, né, e pensando na democratização do acesso também. Muitas crianças não têm, né, apesar de ter quase um senso comum de que toda criança acessa a tecnologia, né, é sempre importante refletir que tecnologia é essa que ela acessa, né, só do celular, só música, vídeo, né, então, assim, essa reflexão sempre tem que estar junto com essa inserção. Então, se eu vou apresentar alguma tecnologia para uma criança, que muitas vezes ela se traduz num smartphone, o que eu estou apresentando para essa criança? Algo que vai deixar ela passiva frente a um aparato tecnológico? Então, acho que essa reflexão ela tem que sempre vir antes de qualquer inserção.
Como eu falei lá no início desse episódio, a Gislaine colaborou com a redação de um documento que se chama O Uso da Tecnologia e da Linguagem Midiática na Educação Infantil, que foi produzido pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo em 2015. Esse material faz parte do currículo integrador da infância paulistana, que, por sua vez, apresenta concepções existentes nas diretrizes curriculares nacionais. Esse documento ele traz uma série de orientações sobre como mesclar o tempo entre brincadeiras que pedem o contato com areia, massa de modelar, lápis de cor, etc., com computadores, tablets e TV, por exemplo. A ideia é que um não exclua o outro e que os educadores e educadoras possam ter subsídios para trabalhar com as crianças pequenas recursos tecnológicos. Um trecho do documento diz o seguinte: o espaço da unidade escolar deve ser considerado como um importante elemento curricular, ser planejado de forma a garantir que os bebês e as crianças vivenciem experiências cotidianas de participação, de escolha, de recolhimento, de diferentes interações, de colaboração, de valorização e de formas de expressão. Acho que quando a gente pensa em tecnologia, Aqui, de novo, a Gislaine. eu acredito, claro, é sempre muito complicado a gente generalizar, mas a gente está ainda num aspecto de tecnologia como sinônimo de vídeo, de música e de celular. E aí a gente tem sempre os extremos, né? Tem aqueles que acreditam que não pode, perigoso, tudo que está na internet é ruim, tudo que tem no computador é ruim, então não pode. Tem um outro extremo que tudo bem, se eu fizer uma curadoria de vídeos ou de alguma coisa assim, ou de um jogo, tá tudo bem também. Então eu acredito que ainda a gente tem muitos passos a se dar, né, para que a gente chegue nesse senso de que precisa ter essa reflexão e essa curadoria do que apresentar, de que aparato apresentar, né? Você tem hoje os brinquedinhos de programar, que também são tecnologias e que são aparatos excelentes, maravilhosos e que ainda não são de acesso, eles são brinquedos caros, né? E então a gente precisa pensar na democratização desse acesso e também desse conhecimento, que eu acredito que ainda não é de um acesso fácil para todos os educadores. A Gislaine ainda afirma que não é que cada criança precise ter um tablet ou um celular individualmente. Dá para trabalhar em grupos, duplas ou trios. E é uma outra forma, assim, de trabalhar a questão da colaboração e da participação entre os pequenos. Mas voltando para a professora Cláudia, eu queria saber como é que fica a opinião dos colegas delas e de outros docentes quando ela fala que vai usar tecnologia com as crianças. Com relação ao corpo docente, às vezes tem uma pessoa ou outra que acha que não é necessário, que acha que são muito pequenos. Mas eu acho que é mais medo de como lidar com isso, né? Acho que não tem o novo, né? Dá um pouco de medo. Como é que eu vou trabalhar tecnologia com uma criança tão pequena, né? Acho que elas ainda não conseguem enxergar como fazer isso. Acho que não é nem o que eu não quero, aí eu não aprovo, mas é como fazer com as crianças pequenas. Ainda não vê essa possibilidade, né? Ou seja, tem que mudar um pouco o olhar, não é? A gente vê que hoje a tecnologia está muito na vida deles desde muito cedo, desde muito pequeno, né? E tem gente que acha assim, poxa, a criança pequena não sabe de nada, ainda está aprendendo. E a gente que trabalha com educação infantil, a gente sabe que a criança, por mais pequena que seja, ela vem de uma sociedade que é a família, já vem com uma cultura, já vem com conhecimentos, né? Essa questão do uso da tecnologia desde muito pequena também faz parte da cultura familiar deles ali. Então, assim, eu acho que é importante para que a gente mostre também desde cedo que existe outros meios, que outras coisas que a gente possa fazer usando as tecnologias, que não só aquilo que a família está mostrando, né? Acho que faz parte não só faz parte da educação, é parte do nosso papel enquanto educador, como também é parte do papel da família. Mas, assim, usar ou não tecnologia na educação infantil é também uma escolha dos professores e das professoras. Esse podcast aqui ele não quer dizer que quem usa zero tecnologia é errado ou que quem usa
100% de tecnologia tá certo, tá? A gente quer pensar junto. E pensando junto, não tem como não citar a preparação dos professores, como comenta a Geslaine. Eu acredito muito na formação de professores, sempre respeitando as histórias individuais de cada um, né? As crenças, as ideologias, né? Então, as pessoas... Tem professores que vão se sentir muito mais à vontade, tem professores que vão se empolgar, tem aqueles que vão ter muito medo, né? E a gente também tem que desmistificar, olha, tecnologia não é internet, né? A gente não precisa usar a internet no primeiro momento, né? Tecnologia não é rede social, né? Porque às vezes esses termos, muitas vezes eles são tidos como similares. Tecnologia não é smartphone, né? Então, a gente tem, na escola a gente tem uma placa de circuitos, né? De circuito de bolinhas, né? É uma forma de tecnologia, né? Uma forma de criar lógicas com as crianças, né? Para te ajudar a visualizar, as placas de circuito são aquelas verdes com várias linhas, sabe? Elas transmitem informações entre os componentes que são soldados em cima delas. E acaba que, por já estar em uma sociedade que tem tecnologia, a escola pode contribuir com uma perspectiva mais reflexiva do uso dessas ferramentas, que pode, assim, impactar nos próximos passos das crianças enquanto elas avançam na vida. Sobre isso, a professora Cláudia tem um ponto. Estava até comentando esses dias com algumas professoras aqui que as crianças que participaram do projeto em 2018, hoje elas estão no 4º ano, elas estão participando do Grêmio Escolar, estão participando de outros projetos que a outra escola que eles estão hoje tem, né? E por quê? Porque a gente, quando eles estavam com a gente com 4, 5 anos, a gente mostrou que existem outras possibilidades, né? E quando a família se abre para ouvir, para ver o que a gente está mostrando que pode ser feito diferente, é muito bom. Porque aí daqui, é o que eu falo, a gente não colhe, a gente não vê resultado com eles agora. A gente vê o resultado daqui a 3, 4 anos disso que a gente está fazendo hoje com eles, né? A gente está aqui plantando uma sementinha, mostrando para eles que existe outra possibilidade. Quando a família se abre para isso, também mostra em casa, quando tem aquele trabalho em parceria, né? Quando tem a continuidade do trabalho, a gente vê um grande progresso nos anos posteriores daqui para frente. Esse episódio mostrou pra gente que é possível usar tecnologia com as crianças, mas reforçou também que se trata de ter intenção e um objetivo claro nesse uso. Ou seja, usar para explorar a criatividade, interagir, refletir e ir além dos joguinhos ou vídeos. O último episódio dessa temporada vai tratar sobre os impactos cognitivos do uso de telas nas crianças. Eu espero você para me acompanhar nessa finalização de temporada. Não deixe de seguir esse podcast lá na sua plataforma de áudio preferida e me faz um favor, você pode avaliar esse programa, dando 5 estrelas, claro. Isso ajuda a gente a chegar mais longe. Mostra essa conversa aí para os seus colegas de classe, de escola, de trabalho ou com quem você acha que é interessante compartilhar. No Porvir nós temos mais conteúdo sobre esse tema, é só você digitar aí no seu navegador www.porvir.org e descobrir. Eu sou Juan Oliveira, eu apresento, produzo, edito e faço outros malabarismos aqui nesse podcast. A Daniela Toffoli, minha mentora na bolsa sobre primeira infância do Dart Center for Journalism and Trauma, segue me acompanhando nessa empreitada. Mais uma vez eu agradeço aí ao Dart Center e a Dani pela parceria. Mandar um salve especial para a Tatiana Clix, diretora do Porvir, que deu alguns palpites nesse roteiro, para o Gabriel Falcão, que faz as trilhas dessa temporada, e para o Ronaldo Abreu, que é quem cuida das artes de divulgação que vocês veem nas redes sociais. É isso, gente. Muito obrigado, um beijo e até a próxima.